E aí, pessoal, tudo bem? Bom, espero que vocês estejam bem, estejam descansando e estudando também, tá? Então, a gente vai dar continuidade aqui ao assunto de raízes que paramos, né, algumas semanas atrás, e hoje nós vamos falar sobre racionalização de denominador, tá? Vamos ver como é que funciona isso. Bom, o conteúdo da aula vai ser, então, o que é racionalização, como que a gente faz para racionalizar, exercícios para você fixar essa operação, depois um segundo tipo dessa racionalização, um pouco mais complicado, e aí alguns exercícios para treinar novamente. Por fim, você vai ter a orientação de tarefa que vai ser feita lá no Agenda Edu, nessa semana, tá bom? Bom, pessoal, então o que é racionalização? Quando um denominador de uma fração for uma raiz, a gente pode transformar ela numa fração equivalente. Essa fração equivalente, ela vai ter um denominador que não é irracional, um denominador racional. Então, esse processo, né, de transformar um denominador irracional, que é uma raiz, em racional, a gente chama ele de racionalização, tá? Um exemplo aqui para vocês de algumas raízes, né, que são de denominador irracional, ó, é o 2 sobre o raiz de 3 aqui, que seria essa, o menos 4 raiz de 5, o 3 sobre raiz de 2 mais 1. Então, esses dois primeiros aqui são exemplos um pouco mais simples e esse aqui um pouquinho mais complicado que a gente vai ver aí até o final da aula, tá bom? Bom, então como é que a gente faz para racionalizar? Primeira etapa, multiplicar os dois membros da fração pela raiz do denominador. Segundo, simplificar a raiz e a fração, se isso for possível, dependendo do exemplo que a gente tem. Então, vamos lá. O primeiro exemplo é racionalizar 2 sobre raiz de 5. Então, como que a gente vai fazer? Ó, você vai pegar o raiz de 5, que está aqui embaixo, e vai multiplicar ele pelos dois membros da equação. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 5 e raiz de 5 vezes raiz de 5. Isso vai me dar essa expressão aqui, ó, 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. Depois, a gente tem em cima 2 raiz de 5, o 2 e o raiz de 5 ficam separados, eu não consigo colocar o 2 dentro da raiz de 5, mas aqui embaixo, ó, acontece o que a gente queria. Fica uma raiz que a gente consegue extrair, fica a raiz de 25. O resultado final vai ser 2 raiz de 5 sobre 5. Então, essa é a resposta. Então, essa aqui, ó, é a fração que a gente chama de fração equivalente a 2 sobre raiz de 5. É a fração que não tem no denominador um número irracional. Bom, para vocês treinarem agora aí, ó, dá uma pausa no vídeo, pausa um pouquinho, e aí tenta resolver os dois exemplos. Beleza. Se você conseguiu resolver, na letra A você vai chegar neste exemplo aqui, ó. Então, 5 raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2. Então, eu vou distribuir aí o nosso raiz de 2 nas duas partes da função. Então, eu faço a multiplicação raiz de 2 vezes 5, raiz de 2 vezes raiz de 2. Em cima fica 5 raiz de 2, embaixo raiz de 4, 5 raiz de 2 sobre 2. Esse é o resultado final. Se você conseguiu resolver a B, vai chegar nesse resultado aqui, ó. 3 sobre raiz de 6, vai ficar 3 raiz de 6 vezes 6 raiz de 6 vezes raiz de 6. Então, a gente tem 3 raiz de 6 por raiz de 36. Só que esse caso aqui, ó, eu consigo simplificar o 3 e o 6. Dá para dar uma melhoradinha na fração. E aí, o resultado final fica em raiz de 6 sobre 2. É aquilo que a gente conversou em aula. Se vocês conseguirem chegar até essa primeira etapa aqui, ó, para primeiro momento, tá legal, porque é a técnica, mas o ideal seria chegar na resolução até o final. Bom, o segundo tipo é quando a raiz, ela tá assim, ó, ela tá no denominador, mas tem uma raiz somada ou subtraída com outro número, né? E aí, o que a gente faz quando acontece isso? Vamos às regrinhas. Primeira regrinha. Multiplicar o numerador e o denominador da fração pela expressão que está embaixo, só que com sinal trocado. Então, no caso aí, se eu tenho raiz de 3 mais 1, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3 menos 1. E aí, realizar a operação distributiva que vai ter que ser feita. E, por fim, se for possível, simplificar essa fração aí, tá? Vamos ver como é que isso funciona. Bom, então eu tenho o exemplo aqui, ó. 2 sobre raiz de 3 mais 1. Como que a gente vai fazer? Primeira regrinha, multiplicar os dois membros da equação
por raiz de 3 menos 1, eu vou trocar o sinal que está aqui, ó, que é mais, por menos, eu vou trocar os dois e vou fazer a multiplicação. Nesse momento, entra uma propriedade distributiva, então eu vou fazer 2 vezes raiz de 3 e 2 vezes menos 1. Embaixo a mesma coisa, só que aqui tem que ter um pouco mais de cuidado. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes menos 1, vou trocar a cor aqui. 1 vezes raiz de 3, 1 vezes menos 1. Isso vai resultar, ó, nessa expressãozinha nova aqui, 2 raiz de 3, que é 2 vezes raiz de 3, 2 vezes menos 1, menos 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que está aqui. Raiz de 3 vezes menos 1 dá menos raiz de 3, que está aqui. A ordem não vai importar nesse momento. 1 vezes raiz de 3 está aqui. E 1 vezes menos 1, menos 1. Tudo bem? Você já deve ter percebido que tem aí um potencial para a gente cortar. O raiz de 3 positivo com o raiz de 3 negativo, a gente pode eliminar eles daqui. E aí, dá essa expressão aqui no finalzinho, ó. 2 raiz de 3 menos 2, que é a expressão de cima, que eu não posso mudar. Raiz de 9 vira 3, menos o 1 que já estava ali. Resultado final, 2 raiz de 3 menos 2 sobre 2. Essa já seria uma resposta possível, como a gente já tinha conversado. Mas o ideal é simplificar o máximo possível. Só não quero uma coisa aqui. Tem gente que acha que pode cortar 2 com 2 com 2. Quando eu tenho soma ou subtração, eu não vou cortar, eu não posso cortar. O que acontece aqui, na verdade, é que eu divido o 2 raiz de 3 por 2. Isso me dá raiz de 3. E eu divido o menos 2 por 2 e isso me dá menos 1. Então, não é cortar, é dividir aqueles números que é possível de serem divididos, tá? Bom, eu coloquei mais 2 exercícios aqui de fixação, que é para vocês tentarem fazer, tá? A resolução deles a gente resolve amanhã na hora do plantão, então eu posso postar para vocês amanhã a resolução dos dois, gostaria que vocês tentassem, né? Então, de conteúdo novo, galerinha, é isso aí, tá? Agora, qual é a orientação dos exercícios de tarefa? Você vai acessar o portal do Agendedu, eu coloquei lá uma atividade, vai baixar a atividade, vai realizar, e do mesmo jeito que foi a atividade de física, vocês vão postar foto para mim lá no Agendedu, para que eu possa corrigir, e amanhã a gente tem um horário aí para atendimento, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Fiquem atentos só ao horário de entrega das atividades e ao horário do plantão de dúvidas, para não perder, tudo bem? Então, por hoje é isso aí. Um abraço, bons estudos!